E aí, turma, tudo tranquilo? Na aula de hoje, vamos estudar um pouco sobre a instabilidade lateral em vigas e vamos ver os estados limites de utilização. Até agora nós vimos os diversos dimensionamentos nos estados limites últimos, né? Vamos ver também agora um pouco sobre os estados limites de utilização ou de serviço. Então, primeiramente, vamos ver a questão da instabilidade lateral. Vou tentar desenhar aqui. Então, pessoal, imagine que você tem uma viga de seção BH que tem um certo comprimento, né? Comprimento L qualquer. Tentei desenhar aqui em perspectiva, mas o importante é que vocês entendam. Então, essa viga, a depender do comprimento dela e dessa altura H, ela vai gerar um efeito aqui, ó, um efeito de tombamento, né? Seja para um lado ou seja para o outro. Então, esse efeito aqui que a peça tende, aqui eu vou desenhar aqui a seção dela aqui, ó. Esse efeito que a peça tende a tombar, né? Ela tende a tombar. A gente chama isso de instabilidade lateral, tá? A nossa norma, ela não apresenta nenhum critério para essa verificação da estabilidade lateral de vigas. Porém, ela permite que a gente utilize teorias que já são comprovadas por meio de experimentação, né? Então, se você encontrar teoria em algum livro ou alguma outra norma, seja até normas europeias ou americanas, que comprove que realmente funciona, você pode empregar, né? Mas, assim, a nossa norma, ela dispensa a verificação, ela dá essa opção da dispensa da verificação, né? Ou seja, você não é obrigado a verificar desde que você atenda a algumas condições, né? Então, vamos ver quais são essas condições. A primeira condição é que os apoios da extremidade da viga, eles devem impedir essa rotação das seções extremas em torno do nosso eixo longitudinal. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Vou tentar desenhar aquela viga de novo em perspectiva aqui. Mais ou menos, tá? Desenhar com o mouse é muito difícil. Então, se a minha condição de apoio aqui dessa viga, né, se a condição que eu tenho aqui me fornece um travamento, tá? Ela me fornece um tipo de travamento que impede essa rotação aqui da minha seção, então eu estou atendendo a primeira condição, né? Estou atendendo essa primeira condição. Vamos apagar aqui. E a segunda condição é existir um conjunto de elementos de travamento ao longo do comprimento L da viga, afastados entre si a uma distância não maior que L1, que também impeça a rotação dessas seções em torno do eixo longitudinal. O que ele está falando aqui? Ele está falando que, dependendo do tamanho dessa viga aqui, tem que haver travamentos, né, ao longo do eixo que impeçam aquela rotação que eu mostrei para vocês, tá? Na prática, isso não é bem o que acontece. A gente vai ver. Aí aqui uma observação. No caso de vigas de seção retangular, de largura B e altura H,
O L1 é dado por essa expressãozinha aqui, ó. L1 sobre B tem que ser menor ou igual ao meu módulo de elasticidade à compressão efetivo dividido pelo beta M vezes o FC0D, que é a resistência à compressão paralela. Esse L1 é a distância entre os travamentos, né? Tá? E esse beta aqui é um coeficiente, né? A gente vai ver mais adiante. É um coeficiente que serve para a gente verificar essa questão da estabilidade. Então ele é calculado por essa expressão aqui, bem chatinha, mas a gente não vai utilizar ela ainda bem. Porque a norma fala que no caso, para B é igual a 4 e gama W 1,4, a norma fornece os valores para o nosso BM, que é o nosso coeficiente de correção, que é o que vai acontecer na maioria dos casos, né? A gente vai pegar a nossa viga retangular, vai ver a questão do H sobre B, vai achar um valor, e esse valor ele vai corresponder a um BM. Caso a sua divisão H sobre B não caia em nenhum dos valores aqui exatos, você interpola os valores. E aqui é outra observação da norma. Há situações em que pode ocorrer dessa divisão do L1, que é a distância entre os travamentos, pelo nosso B ser maior do que essa divisão entre o módulo pelo BM vezes a resistência à compressão. Então, quando acontecer dessa divisão L1 sobre B ficar maior do que essa outra parcela aqui, a dispensa da verificação da instabilidade pode acontecer desde que a gente satisfaça as exigências de resistência à flexão simples reta com essa expressão aqui, tá? Então, quando a gente achar esse tipo de situação aqui, tá? Achei um L1 sobre B maior do que isso aqui, eu vou calcular como se fosse uma vírgula a flexão simples reta, e essa minha tensão de compressão aqui vai ser dada, ela não pode ser maior do que essa relação que está apresentada aqui, tá? Então aqui é um exemplo prático para a gente poder entender melhor esses conceitos. Então ele pede assim: verificar a estabilidade lateral da viga abaixo de acordo com os critérios da NBR 7190. Então ele diz que é uma madeira folhosa de classe C60, uma seção de 6 por 16 centímetros, uma carga Q de longa duração e a classe de umidade é 2. Ele fala aqui que a distância aqui entre os travamentos é de 300 centímetros ou 3 metros. Então, vamos ver como é que a gente calcula essa questão da instabilidade. Primeiramente, a gente determina o CAMOD, né? Nenhuma novidade até aqui. Aí a gente faz a relação H sobre B. Ele diz que a seção é 6 por 16, então 16 por 6 vai dar 2,67. A gente não vai achar esse valor aqui na nossa tabela, tá? 2,67. Então a gente vai ter que interpolar esses valores aqui entre 2 e 3, tá? Então, interpolando os valores, a gente vai achar um BM igual a 11,15, tá? Já temos o nosso CAMOD, apenas a gente multiplica pelo nosso módulo de elasticidade à compressão médio, que já tem na nossa tabela lá, da classe C60. A gente acha aqui o valor, aqui está errado, tá, pessoal? Perdão, aqui não é D, aqui é EF, tá? É o EC0EF, tá?
e a gente acha o valor dele aqui, que é o módulo de elasticidade efetivo. Aqui ele já foi dado pelo problema, né? O FC0K, que é a resistência à compressão característica. A gente calcula que é a resistência à compressão de cálculo, né? E aí a gente vai verificar naquela nossa expressão. L1 sobre B tem que ser menor ou igual ao nosso módulo efetivo dividido pelo beta M vezes o FC0D. Então, 300 por 6 tem que ser menor ou igual ao 137.200 dividido por 11,15 vezes 240. Então, perceba que deu um valor aqui de 50. E esse valor de 50, ele é menor, tá, do que essa parcela aqui, ó. Portanto, como ele é menor, ele satisfaz os critérios de segurança para instabilidade lateral. Então, ou seja, a gente pode fazer a dispensa, né? Então, caso ele tivesse dado maior, a gente teria que calcular como uma flexão simples reta e a gente teria que utilizar aquela expressão. Cadê? A gente teria que utilizar essa expressão aqui para verificar se a nossa tensão de compressão é menor do que essa parcela que está aqui, tá? Então, se você calculou e essa tensão de compressão deu menor do que o que se apresenta aqui, então ela também está ok com relação à estabilidade lateral, tá? É um exemplo bem simples, não tem muita complicação. Então agora a gente vai ver a questão dos estados limites de utilização, né? Como eu falei para vocês, até agora a gente viu o dimensionamento para os estados limites últimos, mas a gente não viu nada sobre os estados limites de serviço ou utilização. Primeiro deles é o estado limite de deformações, tá? O estado limite de deformações ele vai tratar das nossas flechas, né? Aí ele divide aqui em três partes. A primeira parte diz respeito às nossas construções correntes, né? Que é o caso comum, né? Então, nesse caso das construções correntes, a gente verifica o estado limite de deformação para as deformações excessivas que podem afetar o uso normal da sua construção ou alterar a sua estética, né? Porque às vezes nem sempre essa deformação ela compromete o uso estrutural, mas ela pode ser excessiva de tal maneira que cause desconforto ou altere a estética do seu projeto. Então, isso não é desejável do ponto de vista estrutural. No caso das construções correntes, para as ações permanentes, as flechas podem ser compensadas pela utilização de contraflechas que são aplicadas na construção. Então, da mesma maneira lá que você tem aqui uma viga, vamos desenhar aqui uma viga de concreto. Da mesma maneira que você sabe que essa viga vai ter uma deformação aqui, ó. Ela vai ter essa deformação. Então quando você está escorando essa viga aqui, no escoramento você já aplica aqui, ó, uma contraflecha, né? Você aplica aqui uma contraflecha. A gente chama aqui de F0. Essa aqui seria a flecha, né? Não está muito legível, mas tudo bem. A contraflecha a gente aplica na estrutura para gerar essa deformação aqui, para quando a gente tirar o escoramento, a gente reduzir o valor da nossa flecha aqui. Então, da mesma maneira que acontece no concreto, a gente pode aplicar as contraflechas nas nossas vigas de madeira, tá? No caso, para as ações nas construções correntes,
Nas nossas combinações de ação são consideradas apenas as ações de longa duração. E a gente leva em conta a rigidez efetiva do módulo de elasticidade. Ou seja, o que ele quer dizer? A gente vai utilizar os carregamentos LD, né? E ao invés da gente utilizar o EC0M, né? A gente vai utilizar aqui, ó, o EC0EF. Tá? As flechas efetivas, né, que são as nossas flechas de cálculo, elas são obtidas pelas combinações de ações, não é? E elas devem atender as seguintes limitações. Para o comprimento do vão é 1/200 e para o caso aqui é o caso comum, tá, pessoal? Aqui, vou até desenhar aqui, ó. Nesse caso aqui, por exemplo, uma viga biapoiada, a nossa flecha efetiva aqui é 1/200 do comprimento da nossa viga. E aqui para a questão do nosso balanço aqui, ó, imagina essa situação aqui. Então, para essa situação aqui é 1/100 do comprimento desse balanço. Aí ele dá essa observação aqui, ó. Caso a contraflecha aplicada na construção seja no mínimo igual à flecha devido às ações permanentes, pode-se considerar a flecha das ações permanentes reduzidas a 2/3 do seu valor. Tá? Então, digamos, você achou uma flecha que, sei lá, devido à ação permanente, o FG. Você achou aqui, sei lá, 4 milímetros. É muito até. Você achou 4 milímetros. Aí você quer aplicar uma contraflecha aqui, né? Quer aplicar uma contraflecha igual a flecha devido à ação permanente. Então você pode reduzir esse valor aqui, né? Esse valor da flecha da ação permanente em 2/3 do valor dela, né? Aqui, deixa eu apagar aqui porque ficou por cima. Perdão. Aqui ele fala que nos casos de flexão oblíqua, os limites das flechas podem ser verificados isoladamente para cada um dos planos de flexão. É aquela coisa, né? Se a gente estiver tratando de uma viga que está inclinada, né? Aqui a gente tem um ângulo aqui maior do que 6, né? Aí a gente precisa ver as componentes na direção X e na direção Y. Da mesma maneira que a gente calcula lá na flexão, a gente calcula aqui na questão da flecha. A gente vai ver lá no nosso exemplo. Aqui é uma outra situação. Até agora a gente tinha visto aqui, ó, para as ações correntes, né, que são as mais comuns. Mas também a norma fala de uma situação aqui, ó, que é calcular as deformações para construções com materiais frágeis ou não estruturais. Então, para o caso de você verificar, por exemplo, uma peça que esteja lá na sua estrutura, que é um material mais frágil, que não é estrutural, para você fazer essa verificação, a gente utiliza, no caso, as flechas totais obtidas com a combinação de média ou curta duração, que é aquela que já incluindo o efeito da fluência, tá? E no caso, para esse tipo de situação que a gente está verificando a questão de materiais frágeis e não estruturais, as nossas flechas devem obedecer esses limites aqui, ó. 1/300 do vão ou 1/175 do nosso balanço. E por fim, a última situação envolve a questão das ações variáveis.
A norma fala que para verificação de flechas devido às ações variáveis, devemos nos limitar aos seguintes valores. Para as ações variáveis é 1/300 do vão, e no caso do balanço vai ser 1/150 do balanço, ou um valor absoluto, né, um valor máximo absoluto de 15 milímetros. A gente não pode ultrapassar esses valores normativos aqui. Aqui foram tabelas que eu encontrei e vai servir para o caso do cálculo das flechas, né? Não tem todas as situações, mas temos as mais corriqueiras aqui, né? Então aqui você tem o tipo de situação, né? Se é balanço, se biapoiado, etc. Engaste. Então, e também o tipo de carga. Então, dependendo do tipo de condição de apoio e tipo de carregamento, você vai ter uma flecha diferente. Então, é só utilizar essas expressões e a gente acha o valor da flecha. Por fim, para encerrar a questão dos estados limites de serviço ou utilização, nós temos o estado limite de vibrações, né? Porque além da gente ter que evitar a questão das deformações, né, que podem comprometer tanto o funcionamento estrutural quanto a questão da estética, a gente também tem a questão da vibração, né, que é um efeito não desejável nas construções, né? Dependendo da intensidade da vibração, isso pode comprometer a utilização. Então ele fala que deve ser evitado vibrações excessivas da estrutura que podem prejudicar o desempenho estrutural dos elementos ou que traga algum tipo de desconforto aos usuários. A frequência natural de vibração mínima admitida no caso das estruturas é de 8 Hz. E essa aqui eu acho que seria a parte mais interessante, né, já que para você medir essa questão da vibração, você precisa de um aparelho para isso, mas aqui você consegue determinar por cálculo, né? Então a flecha máxima admitida devido a vibrações é de 15 milímetros, utilizando uma combinação de curta duração. Então se você calculou sua flecha e ela deu maior que 15 milímetros para esse tipo de combinação, então já não está atendendo, né, ao estado limite de vibrações, tá? Então aqui vai ser o nosso exemplo prático para a gente ver essa questão dos estados limites de utilização ou serviço. Ele pede para verificar o estado limite de utilização, né, ou serviço para terça baixo. Fala que é uma madeira serrada, folhosa, de classe C60 e classe de umidade 3. Uma carga permanente distribuída de longa duração e uma carga acidental pontual no meio do vão. Então está aqui o esquema isostático. Aqui a nossa carga distribuída, aqui a nossa carga pontual. A nossa distância é de 375. A nossa terça ela está inclinada a um ângulo de 22 graus e ele diz que a seção é de 12 por 8. Ok. Então vamos ver como é que a gente verifica. A gente faz, no caso, como se trata de uma construção corrente, né? Já que é uma terça, a terça é um material estrutural, então não é um material frágil. E a gente também não está verificando a questão da carga acidental. A gente está verificando a terça. Então, para as construções correntes, a gente usa uma combinação de carga de longa duração, tá? A nossa combinação de serviço é aquela nossa velha conhecida, o somatório de Fg mais o somatório de Ψ2 vezes Fq. Como se trata de uma terça, o nosso Ψ2 ele cai
naquela linha que fala que não há predominância de pesos, equipamentos ou elevada concentração de pessoas, então vai ser 0,2. Reescrevendo a nossa fórmula, vai ficar Fg mais 0,2 vezes Fq. Ok. Aí a gente precisa decompor, já que a nossa terça está inclinada. Então, Fxd, né, que é a nossa força de cálculo na direção x, vai ser 50 vezes o cosseno de 22, mais 0,2 vezes 65 cosseno de 22. A gente vai achar dois valores, tá? Ah, professor, mas por que eu não somo? Não, você não vai somar porque aqui você está vendo a questão do seu carregamento distribuído e aqui o do seu carregamento pontual. Então lá na frente a gente vai ver que são, no cálculo das flechas, vão ser separados. Então é importante que você, na decomposição aqui, você deixe os valores em separado. Então você faz a mesma coisa aqui para o y, tá? Faz a mesma coisa aqui para o y. Aqui foi cosseno, aqui vai ser seno, então você vai achar os dois valores, tá? Calcula as nossas propriedades do material, no caso o meu CAMOD, ele vai dar 0,45. Eu já tenho o valor de EC0M, né? Então fica fácil calcular o módulo efetivo. Acho aqui o meu módulo efetivo. Ele diz que a minha seção é 8/12. Então eu calculo a minha inércia em x, depois a minha inércia em y. Ok. Agora sim a gente vai calcular as nossas flechas. A nossa flecha, aqui um pouco de atenção. A nossa flecha aqui, né, ela vai ser a flecha devido à carga distribuída, que é essa expressão aqui, ó, 5PL P vezes L a quarta dividido por 384 EI. Eu acho que muita gente já conhece essa fórmula. E a minha carga pontual aqui, ó, vai ser o meu PL a terceira dividido por 48 EI. Isso tudo tem que ser menor do que L sobre 200. Lembrando lá que para as construções correntes, no caso de vigas biapoiadas, né, esse limite aqui, ó, esse limite aqui da flecha, ele tem que ser menor ou igual ao L sobre 200, tá? Aí, deixa eu apagar aqui. Aqui uma observação. Para o cálculo das flechas em madeira, considerar o E dessa fórmula aqui, ó, igual ao EC0EF. É o que eu tinha falado anteriormente na teoria. Ao invés de a gente utilizar o módulo, né, que seria um módulo comum, a gente utiliza o módulo efetivo. Então, substituindo aqui nessa expressão de cima, vai ficar a mesma expressão. Aqui eu só substituir as cargas e o módulo. Perceba que em vez de P ficou o FGD, e aqui o FQD, e aqui o EC0EF. Tá? Agora a gente decompõe, né? Primeiro na direção X, depois na direção Y. Então, resolvendo a equação, a gente acha um valor de 1,4, que é menor do que 1,87, que foi essa relação L sobre 200. E no Y a gente achou 0,94, que é menor do que 1,87. Então, a nossa terça, ela atende os nossos critérios de segurança com relação ao meu estado limite de serviço ou utilização. Caso a gente quisesse ver a questão da vibração, a gente verificaria se excede aqueles parâmetros normativos. Então, é isso.
Foi uma aula bem simples, mas é o que a gente tem para mostrar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, a gente se vê na próxima. Valeu!